Pessoal, Janones prometeu uma live explosiva hoje para 18 horas. Falou o seguinte: será a bala de prata contra o vagabundo. Conto com vocês para divulgar, será histórico. E aí eu vou colocar aqui o trecho principal. O ex-presidente Fernando Collor de Mello, o Collor, está voltando como ministro da Previdência, muito provavelmente, e os benefícios sociais que o povo brasileiro conquistou com tanta luta, como o Auxílio Brasil e talvez até mesmo as aposentadorias, pensões, começam a correr risco, já que o Collor tem essa longa história aí de confiscar o dinheiro do povo brasileiro. Assim, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Collor será incorporado no governo Bolsonaro se o Bolsonaro ganhasse, coisa que não vai acontecer, tá? Ele não vai ganhar. A segunda parte do meu vídeo, fiquem no vídeo aqui, tá? Esse vídeo não dá pra vocês desligarem. Na segunda parte aqui, eu vou mostrar um material que eu recebi do cara que era o chefe das pesquisas internas, tá? Do tracking do PT de Minas Gerais, lá ligado à campanha do Calil, tudo. E é a explicação mais completa sobre o que aconteceu no domingo, tá? Por que o Bolsonaro veio mais alto do que estava previsto nas pesquisas. Só pra gente fechar esse assunto da live do Janones, é óbvio que a acusação do Bolsonaro de que o José Dirceu vai ser ministro do PT... Imagina, o governo da Dilma lá em 2011 já não tinha o Zé Dirceu como... O governo do Lula em 2006 já não tinha o Zé Dirceu como ministro. Imagina se o Zé Dirceu 20 anos depois vai reaparecer, isso não existe. Então é uma grande bobagem. E o que o Janones fez? Ele atacou exatamente com a mesma moeda, né, que o Bozo atacou. Pai, veja os meus ministros e os futuros ministros de Lula. Ele não fala quem vai ser. Ele não diz quem vai ser. Tá na cara que o Zé Dirceu deve estar na Segovia. Então percebam que a sutileza da inteligência do Janones. O Janones contra-atacou bem no porque o Collor tá precisando de emprego. E aí, realmente, eu não sei de notícia que o Collor vai ser exatamente o ministro da Previdência, mas o Janones foi lá, atacou no ponto. Já que o Bozo lança, né, essas coisas no ar, o Janones também tem o direito de lançar. Jogou no ar. Tá aí no ar. Então, mais um excelente ataque do Janones. Bem, agora mudando completamente o assunto, a gente vai chegar na parte principal desse vídeo, tá? O Davison Belém Lopes, professor lá da UFMG, eu não sei se ele teve acesso ao mesmo material que eu tive, tá? Mas pelo que ele disse aqui, tá muito parecido. Ele falou o seguinte: essa rejeição ao Bolsonaro que abaixou, tal, que apareceu no Datafolha e também no IPEC, isso abaixou lá no domingo, tá? No dia 2 de outubro. Essa queda detectada pelo Datafolha de hoje ajuda a explicar retroativamente a subida na reta final. Os novos números parecem mais compatíveis com o atual estado da disputa. No domingo, só lembrando, ficou 46-41 em votos totais para Lula. Ou seja, no domingo, Lula teve 5 pontos percentuais a mais de vantagem. Hoje, a diferença em taxa de rejeição detectada pelo Datafolha foi de 46 para o Lula, 51 para o Bolsonaro. Ou seja, é só um ajuste entre a realidade da urna e a pesquisa. Bem, agora eu chego no documento que eu recebi aqui do pessoal que está à frente das pesquisas internas do PT em Minas Gerais, tá? E o que eles dizem? A última pesquisa que eles fecharam, tá, foi dia 27/9, até porque eu imagino que a preocupação deles é orientar a questão do programa eleitoral na TV. Então, o que tem que aparecer no programa e tal. E então eles fecharam essa última pesquisa no dia 27 e o placar era 52 Lula, 37 Bolsonaro e 11 os demais candidatos. Aí ele diz, mas entre os 28% de evangélicos da população de Minas Gerais, o resultado era Lula 34, Bolsonaro 55 e demais candidatos 11. Bem, ele por fim explica que como Minas Gerais é uma miniatura do próprio Brasil, ou seja, o resultado que dá em Minas Gerais é basicamente o resultado nacional, nesse caso agora foi idêntico, né, ao resultado nacional. Então, ele diz que provavelmente tudo que aconteceu em Minas Gerais foi um resumo do que aconteceu no Brasil. E aí, aqui que vem o pulo do gato, que explica essa subida do Bolsonaro de última hora, tá? Ele fala que esse movimento de subida, né, do Bolsonaro tem ocorrido em toda eleição quando tem um candidato do PT disputando com alguém identificado com as igrejas evangélicas. O candidato ligado às igrejas evangélicas cresce de 4 a 5 pontos percentuais na última semana. Podemos inferir que isso se deve, em grande parte, que o eleitor evangélico, pressionado na reta final por pastores e também pelo seu próprio meio, ele acaba cedendo. Então, assim, no sábado à noite, no culto, é o pastor pedindo para votar no Bolsonaro, falando mil coisas. São os próprios amigos, ali, colegas do culto, bombardeando, né, os grupos de WhatsApp com vídeos e tal.
Então, é a principal explicação para esse fenômeno, e acho que a informação principal é essa, né? Não foi um fenômeno dessa eleição só. É um fenômeno que vem acontecendo já em outras eleições que tem essa característica. Então, olha que interessante isso. Então, só para a gente entender o que aconteceu, na pesquisa interna, dia 27 de setembro, veio que entre os evangélicos o Bolsonaro tinha 55%. Eles acham que o Bolsonaro alcançou 72% entre os evangélicos na urna. Tá? Esse crescimento de 17 pontos, se colocado dentro da proporção que os evangélicos representam para a população do Brasil, no caso aqui é a população de Minas Gerais, né? No caso de Minas Gerais, 28%. Eles são 28% da população de Minas Gerais. Então você coloca isso dentro da proporção, você vai achar que o Bolsonaro arrancou no cômputo geral, tá? Quase 5 pontos percentuais vindo dessa arrancada deles com o evangélico no dia das eleições. E isso explica praticamente 100% da diferença, né? O Bolsonaro veio em Minas 5 pontos a mais do que estava previsto na pesquisa interna e também na pesquisa do IPEC, enfim. Então foi isso que isso que tem acontecido. Então aí só para a gente fechar, se de fato foi isso que aconteceu, então a notícia boa é que o Bolsonaro, esse estoque de votos evangélicos, que o Bolsonaro dá um gás na hora H, né, ele já está preenchido e é isso que veio nas pesquisas dessa rodada, tá? Ou seja, o Bolsonaro virou esse voto e ele já tá. Então não entrem no erro também de achar assim, não, então vai chegar lá no segundo turno, vai cair mais 5%. Não. Esses 5% já foi. Esses 5% eles já estão declarando na pesquisa hoje que vão votar no Bolsonaro. Foi um voto virado pelos evangélicos. Esse sujeito votou na urna a favor do Bolsonaro e agora ele está declarando na pesquisa que vai votar no Bolsonaro. Então não tem mais esse estoque, tá, para o segundo turno e talvez essa seja a razão pela qual os institutos de pesquisa acertam mais do segundo turno, tá? Então é isso, pessoal. Eu fecho esse vídeo agora. Quem gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma quantia aí, tá? Nossa chave Pix na tela. E é isso. A gente volta amanhã com mais vídeos.